Programa Café com Líderes na rádio Sara Brasil FM 89,1. Acesse as nossas redes sociais, @Café com Líderes Oficial. Esse programa será divulgado tanto na rádio Sara Brasil quanto em todas as redes sociais, Instagram, YouTube. Nos acompanhem e nos sigam. Hoje eu tenho o imenso prazer, a honra de receber aqui o Dr. Ubiraci Farias, conhecido como Dr. Bill, advogado, pai de 3, casado com a Giovana, né? E hoje procurador do município. É isso, doutor? Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer, né, estar aqui, poder dar um retorno à sociedade do nosso cargo, da importância de ser procurador-geral do município de Florianópolis, no momento em que nós estamos vivendo a política, né? E, como disse o Bertolt Brecht em vários dos seus manifestos, o homem não pode se negar da política, né? O analfabeto político seria de toda a ignorância sua. Mas é um prazer, sim, estar aqui e poder dividir com vocês, com esse público, né, da importância do cargo de procurador-geral do município. Que legal. Vou chamar de Dr. Bill. Né? É engraçado que hoje a gente já fala mais de política, de judiciário do que de futebol no Brasil, né? Tá mudando as coisas. Na hora que a gente abre a mídia, é o que a gente mais vê. Mas, Dr. Bill, me explica um pouco qual a função básica, assim, para o leigo, como eu, como alguns dos nossos ouvintes, qual a função básica de um procurador-geral? Bom, o procurador-geral, ele, como o próprio nome já determina, ele além de ao município, todas as situações políticas e situações também no sentido política institucional, política judicial, ele representa o município, né? Todos os atos de representação no judiciário ou administrativa também ela corre pelos procuradores. E o procurador-geral ele tem essa responsabilidade como PGM de fazer a logística de todos esses procuradores. Nós temos hoje em torno de 20 procuradores. Nós temos uma procuradoria que é responsável também por fazer a cobrança dos tributos do município. Nós estamos falando algo aí na ordem de um passivo de R$1 bilhão, né? E nós somos os responsáveis por isso. Nós somos também quem nós responsáveis pelas demandas judiciais no tocante a parte ambiental, a parte também administrativa, a parte pessoal também de todos as pessoas com que trabalham conosco direto e indiretamente, também os servidores, né? E também as pessoas que acabam nos vendendo e tendo um vínculo conosco comercial, né? Que às vezes algumas situações são delimidas. E uma outra coisa importante que o município, a Procuradoria faz também, a Procuradoria também dá às demais secretarias todo o suporte jurídico para isso, né? Para que ele possa proceder os seus pareceres, através de pareceres, né? De como deve ocorrer as licitações, de como devem ocorrer os pareceres em relação à forma como o contribuinte vai procedendo em relação ao município, em relação a pedidos de viabilidade, de construções e de várias situações, tanto no âmbito urbanístico como no âmbito também dessa parte tributária. Então a gente tem uma atuação muito extensa, a Procuradoria, né? Bastante. E em uma cidade como Florianópolis, isso deve ser o único no Brasil, que nós somos um paraíso turístico ambiental, uma ilha e uma capital de estado. Não é? Acho que a luta, então, para o procurador, dentro disso que eu entendi, aqui, né, uma ilha rodeada ali por mar, com muita vegetação. A gente conversou, já tivemos a oportunidade de conversar com algumas pessoas ali da Floran também, a Beatriz lá, que é superintendente da Floran. A gente tem, a maior parte da nossa ilha preservada. E hoje, isso seria algo que demanda muito dentro da procuradoria, dentro da parte jurídica, das questões ambientais. Como isso fica na pasta do senhor ali? Bom, primeiro deixa eu dizer uma coisa que eu sempre costumo falar isso sempre nas minhas conversas, né? Nós vivemos uma ficção geográfica. Ninguém mora no Brasil, ninguém mora em Santa Catarina. Todo mundo mora no município. Os problemas ocorrem no município. É verdade. A ficção de Estado, a ficção de país, ela existe de uma forma, né, tributária, ela existe de uma forma também para algumas situações, mas realmente os problemas do cotidiano, os problemas do dia a dia, o esgoto, a rua quebrada,
o problema ambiental, e isso cai sobre a responsabilidade do município. Então, somos nós que temos que ter esse conhecimento, somos nós que o fizemos. Florianópolis é uma cidade, eu brinquei há pouco e disse, mas Florianópolis é verdade, mas é uma cidade diferenciada, porque ela é uma ilha, né? Então ela tem uma grande quantidade de mata atlântica ainda, e aliás, diga-se de passagem, é a capital com maior preservação de mata atlântica. Nós temos assim, nós temos mais de 50 parques, não existe também, eu acho que nenhum município no Brasil que tenha tamanha consciência ambiental que nós temos, né? Nós temos uma secretaria específica, né? Como é a Floran, como é a SMDU, que é para dar os licenciamentos, para que estejam certeza que estão de acordo. Ocorre que em alguns momentos a gente precisa, assim, a Procuradoria acaba agindo dentro de um organograma, a gente estaria acima no sentido de dar os posicionamentos. Sim. Muitas vezes os técnicos acabam tomando posições partindo de algumas premissas que não são premissas, que são premissas técnicas, mas não são premissas legais. Prova disso é que pode ocorrer uma decisão judicial mudando o entendimento, e a Procuradoria, muito mais sensível a isso, acaba fazendo. Muitas vezes, como aconteceu em Florianópolis, em outros momentos, nós tivemos alguns erros, ao meu entender, e isso a Procuradoria já se pronunciou em relação ao georreferenciamento, em relação a algumas situações que estavam já incrustadas aqui dentro, na verdade eu chamo que criou uma mentira, né? Aquela história do rio que existe, que não existe, sim, sim. E muitas vezes até a descaracterização daquilo que era uma situação ambiental, né? O fato de um rio que foi, que não é, ou que tem. Então, muitas vezes a Procuradoria, claro, sempre muito sensível à parte técnica. Claro. Porque quando nós estamos... Claro, de lente aberta e de ouvidos abertos é o que diz o judiciário, mas, sobretudo, aquilo que os técnicos nos trazem, claro, e determinam como certo ou errado, né? Esse embasamento acho que é muito importante, né? Porque muitas vezes aquilo que ele quer fazer, que é o correto, eticamente correto, mas tem alguns entraves à lei, né? Aí vocês acabam orientando e dando esse suporte. Mas até baseado nisso, doutor, eu tenho uma curiosidade, a gente, né, conversando aqui em bastidores. A gente começou e falei, não, vamos deixar ali para a hora do nosso bate-papo. Florianópolis, uma capital de estado, incrível, maravilhosa, mas a impressão que o cidadão comum tem, né, até quando você roda dentro do estado, outros lugares, é que em Florianópolis, principalmente na parte de construção civil, que nada pode e que em outros lugares parece que tudo pode, né? Eu falo isso porque depois a gente vai entrar também falando um pouco do plano diretor, mas usando até exemplos como Balneário Camboriú, Itapema, que hoje, né, vai ter a maior torre residencial do mundo, foi licenciada agora em Balneário Camboriú, né, que uma construtora ali vai fazer. E em Florianópolis eu tenho a impressão que é barrado muito disso. O porquê disso? Bom, isso é uma pergunta que não será a primeira e tenho certeza que não será a última. Mas realmente, nós somos o local que mais ações civis públicas nós temos. Realmente, talvez, eu acho que pela proximidade que nós temos aqui com a Procuradoria da República, né? E mais de 67 procuradorias estaduais, ao qual eu queria dizer aqui que cumpre um papel importantíssimo. O Ministério Público, sobretudo o Ministério Público Estadual, vem fazendo um custo-légio, vem fazendo uma fiscalização como tem que ser feita. Né? É evidente que o município de Florianópolis também, e aí eu acho que essa é uma meia-culpa que nós temos que fazer, o município de Florianópolis não, em algum momento, em dado momento, de forma pretérita, não tomou um posicionamento urbanístico como deveria. Né? Não tivemos uma fiscalização como o município merecia, e isso nós temos que realmente entender. Aí nós entramos numa situação muito crônica. Ou nós vamos derrubar tudo e vamos voltar a Florianópolis lá de 30, 40, 60 anos, como deveria, ou nós vamos tomar uma decisão, ao meu sentir, muito mais inteligente, de legalizar aquilo que se pode. Prova disso aí é uma lei que hoje o federal que tem, que é o REURB, que permite a legalização dessas obras, e já aproveito aqui dizer a todos vocês, aquelas obras que não estão em área de risco, eu digo área de risco efetivo, aquelas que podem cair a qualquer momento, essas em hipótese alguma não poderão, em hipótese alguma, ser legalizadas. Por quê? Porque você está morando num local que é perigoso para a sua vida e a vida de terceiro. Mas aquelas pessoas que já estão em áreas consolidadas, mesmo que em área de preservação,
mas que já estão consolidadas, que já existem vários, inclusive equipamentos públicos, essas áreas sim serão e são passíveis de legalização. Então o município hoje busca essa ideia, busca essa nova tratativa através de quê? Da confecção de um plano diretor, e para que seja mais dentro da realidade. Mas a pergunta que tu me faz é o seguinte: por que aqui pode e lá não pode? Realmente isso é uma questão. Talvez até porque nós tenhamos aqui uma Câmara, hoje nós temos na Justiça Federal uma Câmara especializada, né? Nós temos a Sexta Vara, e talvez os procuradores da República entendam, né? Essa forma que da necessidade ante, né? o tamanho da ilha e da importância de tomar essas decisões, mas realmente existe sim, ao meu entender, uma forma diferenciada, e aí eu acho que parabéns a Balneário Camboriú, que tomou e conseguiu há muito tempo tomar essa ideia e sair na frente, por mais que eu diga o seguinte, por mais que para fazer o alargamento de Balneário Camboriú teve que vir a Florianópolis, conseguir o nosso expertise, para que conseguisse fazer um termo de referência e uma forma para que pudesse fazer uma obra que eles não estavam conseguindo. Então, Florianópolis tem, sim, capacidade técnica, né? Nós temos muita gente, olha, estamos na vanguarda, posso dizer a vocês, e digo a todos que estão escutando, não tenho a menor dúvida, Florianópolis hoje está se preparando cada vez mais, desde a gestão do prefeito Jean, que fez um aparelhamento técnico, né? Porque hoje, antigamente as ações nós acabávamos não tendo capacidade técnica, não tínhamos gente, e sobretudo agora com a vinda do atual prefeito Topázio, que não mede esforços para tornar o município cada vez mais atrativo para o investidor, até porque a nossa característica aqui, a característica do município é turismo. Exato. Nós não temos uma empresa. O que nós fizemos, e aí parabéns ao Jean, que naquela época foi sensível a isso, e fez um desenvolvimento muito grande no tocante às empresas startups. Florianópolis hoje é o local que mais startup tem. Então, Florianópolis é o silício brasileiro. A Ilha do Silício. A Ilha do Silício. E agora nós estamos e eu queria dizer isso em primeira mão, não quis nem falar. Se Deus quiser, em fevereiro nós iniciamos a obra da Marina, que vai ser, sem sombra de dúvida, digo para vocês, uma das marinas mais lindas do mundo, não é do Brasil. A empresa que ganhou a licitação, ela é a mesma da Marina da Glória do Rio de Janeiro. Uau! Tá? Mas nós tivemos uma reunião, assim, eu fiquei impressionado, inclusive, eu vou mandar para ti o projeto, tá? Já com tudo isso, para que tu possa depois também já divulgar. Vai ser sem sombra de dúvidas uma das maiores marinas, vai ser um grande avanço para o turismo de Florianópolis e de Santa Catarina, por que não dizer assim? Com certeza. Não, e você ouvinte, você pode falar assim, mas eu não tenho barco. Uma marina traz um desenvolvimento econômico gigantesco para uma cidade, né, doutor? E isso tudo contribui para uma cadeia enorme de fornecedor de comida, de mão de obra, da pessoa que lava uma lancha, né, até muitos trabalhadores e muito no turismo, né? Imagina uma ilha como a nossa, rodeada de mar, não ter uma marina digna. Fico muito feliz de ouvir isso, né? Saber que isso finalmente vai sair do papel e vai se tornar realidade. E até baseado nisso, doutor, o que eu vejo? A gente está aí na discussão do plano diretor, né? Esse último ano teve várias audiências públicas, comunidade participando, a prefeitura trabalhando, a área técnica. Deve ser um trabalho enorme para vocês da área jurídica, né? Viabilizar isso. E a gente vê alguns gargalos, né? dentro disso. O senhor até compartilhou ali com a gente agora há pouco, falando da questão do aeroporto, aquela região. Gente, o aeroporto de Florianópolis é um dos mais bonitos que eu conheço também. Ficou excepcional. Mas falta infraestrutura ao lado, né? E o que a gente pode esperar dessa nova versão aí do plano diretor? O senhor deve estar bem envolvido com isso, né? Bom, gente, é necessário, quando se fala de plano diretor, entender algumas diretrizes urbanísticas que não é de Florianópolis, Santa Catarina, é do mundo. Nós temos que entender o seguinte, nós temos que trabalhar com centralidades. A gente tem que centralizar, até para que o município possa ter capacidade financeira de fazer um investimento, eu preciso fazer centralidades. Então, eu preciso, em dado momento, centralizar para que o quê? Para que a cidade não se esparrame. Sim.
para que não haja o esparramento da cidade, para que haja uma centralização. Então, por muito tempo se achou que o fato de não permitir andares em alguns lugares, a gente estaria ajudando. Na verdade, isso é uma mentira. Isso é uma mentira que vem sendo contada porque as pessoas estão esparramando e nós estamos invadindo vários lugares que não precisariam. Então, eu não tenho espaço para equipamento público, eu não tenho espaço, entendeu? Então, um local onde eu poderia botar de forma vertical 100 famílias, eu tenho que usar um espaço 50 vezes maior para que eu possa botar. Então, prova disso, hoje, o plano diretor vem trazer essa ideia de centralidade, né? Para que a gente possa também ir repensar na cidade de uma maneira muito simples. Todo mundo sempre pergunta, né? Mas Florianópolis vive um caos, Florianópolis é muito ruim, é muita gente. Eu moro no centro de Florianópolis, digo para vocês. No domingo, venha no centro de Florianópolis para vocês verem no domingo. Não tem ninguém. Não tem nada. Porque essas pessoas que estão aqui são dos bairros. Nós precisamos trabalhar na centralidade dos bairros para que os bairros tenham capacidade de ter vida própria e não mandar mais gente para cá. Sim. Então os bairros precisam ter local para morar, local para trabalhar e local para estudar. Sim. Sem que mande isso para cá. Isso é primado do urbanismo. A gente precisa criar, ao mesmo tempo que a gente cria centralidades, a gente tem que criar descentralidades. Eu não posso estar hoje dentro do plano diretor, a gente levantou, 60% dos empregos da cidade estão no centro. O que ocorre? Todo mundo vem para cá. Então, o que o plano diretor está fazendo? O plano diretor está fazendo uma coisa histórica. Ele está dando a oportunidade dos municípios terem vida própria. Ele está dando a oportunidade do município de ter um hospital, de ter um hotel, entendeu? Como acontece, quem já viajou o mundo, que tu, por exemplo, tu vai assim em Singapura, em Singapura tu pega um hotel, um prédio de 60 andares, os 30 primeiros andares é de gente morando, o resto é hotel. Por quê? Porque é caro. Manter um hotel é caro. Manter um hotel. Então, quando tu começa a ter juntar link, né? Esse link e tu tornar a coisa viável, isso é assim que nós temos que fazer. E essa situação, nós estamos falando aqui da Marina, Florianópolis é uma ilha cercada por água e por ACP, né? Como eu digo, por Ação Civil Pública. Mas a gente precisa entender que a cabotagem não é um problema. A cabotagem, né, que é esse transporte, não é um problema só de Florianópolis, é um problema do Brasil. É absurdo a gente imaginar um país como o nosso, litorâneo, nós não temos os transportes não correm pelo mar. E a mesma coisa ocorre aqui. Quando eu faço isso, eu estou trabalhando, quando tiver uma marina, eu estou trabalhando com o quê? Eu estou trabalhando com a melhoria do calado. Que é a profundidade das águas, para que daqui um pouco a gente possa ter a opção de um modal diferente de transporte, para que a gente possa fazer dessa maneira, entendeu? Eu estou dando essa oportunidade, eu estou dando oportunidade para as pessoas virem aqui e poderem trabalhar naquilo que tu falou, para cada R$1 que eu invisto me retorna 4 para o município. Imagina. Entendeu? E para todo mundo, Florianópolis precisa mais do que nunca explorar a sua principal característica, o quê? O turismo, que é uma das maiores empresas que nós temos no mundo hoje, uma das maiores rendas que tem, né? Prova disso era o que aconteceu com a França. A França, boa parte do PIB da França se dá em virtude do turismo, e o Brasil precisa cada vez mais aprender que nós temos que nós temos que explorar o turismo, não podemos explorar o turista. Isso é essencial, explorar o turismo e não o turista, né? E a hora que o senhor fala em relação ao mundo, é isso mesmo, né? A hora que você sai do Brasil, você ouve falar do Rio, às vezes da Bahia. E Florianópolis, com uma imensidão de beleza natural, com tantas praias, com tantas coisas. Então, eu estou só dizendo isso para orientar o cidadão comum ali, como eu, falando que uma marina, né, como outros, a hora que o senhor falou das centralidades dentro dos bairros ali, né, melhora o fluxo de carros, no aeroporto, empresas para trabalhar. Então, tudo isso gera desenvolvimento, gera receita para a cidade, a receita da cidade que vai gerar saúde pública, né, vai tapar o buraco. Então, isso tudo é muito essencial. Isso é necessário para uma cidade cada vez melhor. Deixa eu te fazer eu ainda preciso dizer uma coisa para que vocês possam ver a necessidade da mudança do plano diretor. Hoje, eu arrisco a dizer para vocês que Florianópolis é a cidade, com o atual plano diretor que nós temos, preste bem atenção, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Nós só conseguimos aprovar, sabe o quê? Supermercado e farmácia. Uau! Nem hospital, doutor? Nada. Por quê? Porque nós aprovamos como se fosse o quê? Um galpão.
Entendeu? Como é que nós vamos permitir que haja uma obra muito maior ou melhor para que traga um trabalho se eu tenho essa limitação? Então a mudança do plano diretor é algo, gente, assim, ó, não pensem vocês, desculpe aqueles que acham diferente, desculpe aqueles que trabalham com a cabeça dos outros e não entendem. Nós não estamos aqui aumentando absolutamente nada, nós estamos pensando na cidade, nós estamos querendo transformar a cidade de Florianópolis, não estamos nem jogando ela para frente, nós queremos atualizá-la para que a gente possa. Para que vocês saibam, dado estarrecedor, chega em Florianópolis todos os dias 20 a 30 famílias que não têm absolutamente nada para morar. Vem aqui desesperado, fugindo do Rio Grande do Sul, ou do Paraná, ou de São Paulo, vem aqui. Florianópolis, olha só que coisa, né? Absurda, não vamos dizer absurda, mas é uma coisa absurda do ponto, né? Preocupante, mas absurda do ponto de vista econômico e social. O cara chegou, a família chega aqui, ótimo, nós somos sensíveis a isso, só que o cara chegou aqui, bom, ele conseguiu morar. O que acontece no outro dia? Ele precisa de quê? De escola, ele precisa de posto de saúde. E o que está acontecendo é exatamente isso. Florianópolis é a cidade do Brasil que mais construiu escola nos últimos anos. Sim. E mesmo assim, olha, pasmem, mesmo assim nós temos fila. Né? Por quê? Porque todos os dias chegam gente aqui. Quem não fica aqui acaba indo para nossas vizinhas, Palhoça, São José. Uhum. Então, assim, ó, é absurdo. Nós não temos hoje uma política hoje de habitação social e o plano diretor vem resolver isso. Sim. Nós vamos diminuir, para que vocês possam entender, é absurdo que eu não possa construir uma casa num lote com 200 metros. É evidente que o lote menor, vai ser mais barato a casa. Claro. O outro absurdo que esse plano diretor, e eu sou muito defensor dele, diz respeito aqui. O nosso plano diretor diz que um apartamento com 4 suítes tem que ter, no mínimo, uma garagem. Sim. E ele diz também que o apartamento com um quarto também tem que ter uma garagem. O que isso quer dizer? 1 metro quadrado junto se torna inviável. Sim. Por isso é que as habitações... Então nós temos que criar modais diferentes, formas diferentes, tornar uma coisa muito mais inteligente para quê? Para que as coisas possam ser mais atrativas, os preços possam ser melhor. E atender a população, E atender a população. O último loteamento aprovado em Florianópolis faz 10 anos. Fazem 10 anos. Então nós não temos, o município é sensível, o município tem vontade, tem recurso, inclusive, uma política social, mas hoje não me permite, eu não posso construir aquilo que eu mesmo instaurei e eu fiz. O último plano diretor de Florianópolis foi feito em 2014, pasmem, 600 intervenções, 600 emendas veio do Legislativo. É impraticável. Nós fizemos uma coisa que eu acho genial. Boa parte dessa mudança desse plano foi cotejar o que eles disseram no plano. Então existe absurdo, existem coisas que contradizem, emendas que contradizem o próprio plano. Absurdo. Nós fizemos técnicas de redação nos artigos. Havia artigo com um parágrafo, quando, na verdade, quem conhece um pouco de lei, sabe que uma lei não pode ter mais de 2 ou 3 linhas. Sim. Entendeu? Aí tu crias o quê? Tu crias os parágrafos, tu cria os incisos. Uhum. Não, mas então a gente tornou... Então esse plano diretor não é... Dizer que é um avanço, meu Deus, mas eu acho que a gente a gente está pagando uma dívida em relação ao município que está custando muito caro. Muito caro. Eu imagino, até assim, eu participei de algumas reuniões ali do plano diretor, né, como morador do bairro, tudo, e eu via uma das pessoas falando assim, gente, eu tenho um grupo de investidor querendo construir um hospital, já tem a verba, hospital privado, tudo, dinheiro público, mas eles não conseguem liberação, porque o plano diretor não permite, para o norte da ilha, né? E incrível, aí você vai conversar com a comunidade do norte da ilha, o que eles falam? A gente precisa de um hospital. Aí a hora que vai levar o plano diretor, fala, não concordo com o plano diretor. Que aí, como o senhor falou no começo, pensam com a cabeça do outro, né? Esses influenciadores que acabam não analisando a necessidade e o bem-estar, e falam, não, só querem prédio mais alto, não é isso, né? O doutor Bill está explicando aqui que é uma questão de desenvolvimento do bairro para benefício da população e de todas as classes sociais, né? Para tudo vai melhorar. Vai melhorar o transporte público, porque vai ter concentração, então pode ter mais transporte. Não sei se eu estou falando uma besteira, mas claro, eu entendo isso. Você tem um bairro ali que tem uma concentração maior de pessoas, as rotas de ônibus chegando e saindo dali vai ser muito maior, muito melhor, vai gerar mais conforto para o morador e talvez o morador até deixar o carro para andar com um ônibus que tenha mais fluxo, né? Agora, se você está num bairro que o ônibus
para quem anda de ônibus ali, você roda aí no trânsito, o ônibus para a cada 500 metros quase, né? E a ideia é fazer com que as pessoas, inclusive, não precisem sair do bairro. Exato. E tu sabe que uma coisa que eu escuto muito, e eu vejo isso, o pessoal falando com certo saudosismo, assim, né? Aquelas pessoas que criticam, mas o meu bairro está perdendo a minha característica. Porque as pessoas, mas Florianópolis não é mais aquela que não era. Não é. O mundo não é mais aquele. O que a gente tem que fazer, gente, assim, é isso que nós temos que entender. Nós temos que pensar nós temos que trazer esses conceitos novos para que a gente não se perca. Como muitas cidades se perdeu, como Florianópolis já se perdeu há um tempo atrás. Então hoje nós temos construção em Mangue, nós temos construções em vários lugares, e eu digo para vocês, ok, bom, vamos tirar, mas é absurdo. É mais dano ambiental do que muito dano ambiental tirar, exatamente. A área se consolidou, aí depois também um dano social que se causa. Também. As pessoas estão lá, então assim, eu sou partícipe, enquanto procurador-geral, eu penso o seguinte, eu sigo aquela máxima, né? É melhor a gente legalizar aquilo que se pode, claro, e evitar que venham a ocorrer novos tipos de situações. Perfeito, prova disso é o seguinte, não adianta o ente público dizer que eu não posso, como se eu proibisse e não houvesse mais nenhuma construção, ótimo. O problema é que hoje eu tento legalizar com fossa séptica, com tudo, com ligação ao esgoto. O que acontece? As pessoas não conseguem, vão lá e fazem a obra do jeito que querem, acabam ligando o esgoto num veio d'água. Então, o município não pode perder aquilo que ele tem de mais importante, que é o dever que ele tem de fiscalização, o poder de fiscalização, o poder de polícia que ele tem de fazer valer os direitos e a legislação pertinente. E a característica é essa, não tem como impedir, como o senhor disse, né? Mais de 20 famílias chegando por dia. Eu tinha visto um número lá também da prefeitura, que por ano são mais de 10 mil novos moradores oficiais, né? Fora aqueles que a gente não consegue nem contabilizar. E isso não tem como mudar. A população cresce, né? As pessoas vêm de outros lugares, a própria população local cresce. E se não trouxer infraestrutura para atender isso, vai ter a ilegalidade, né? Então, eu acho que para o ouvinte ali que está falando, eu preferia como era antigamente, infelizmente, ou felizmente, né? Não sei se pode dizer infelizmente, o desenvolvimento chega em todos os lugares, né? E Florianópolis chegou e eu vejo ali que a gente está em boas mãos aqui com o Dr. Bill, trabalhando, batalhando, incisivo ali. Doutor, quero agradecer imensamente a presença do senhor. Gostaria de ter mais oportunidade, eu acho que a gente tem muito assunto ainda para decorrer aqui, para falar sobre a cidade, principalmente da Samarina, que eu acho que vai ser uma coisa, um divisor de águas para Florianópolis. Caso o senhor queira deixar algum recado ali também para a população. Bom, eu queria agradecer esse momento, não é sempre que a gente tem a oportunidade de se dirigir ao contribuinte e dizer que na Procuradoria-Geral do Município nós viemos trabalhando de forma incisiva, primeiro, para que o município seja respeitado. Eu tenho uma máxima minha que diz o seguinte, na dúvida, pró-contribuinte. Por quê? Porque não é nenhum, eu digo isso aos meus pares, não é nada demais, eu não estou fazendo nada demais em tratar o contribuinte como ele tem que ser tratado como ele merece, porque nós, enquanto servidores públicos, o nosso cliente é o contribuinte. Então, eu não gosto de fila, eu sou extremamente efetivo nas minhas decisões, tento buscar, quando tenho dúvida, me aconselho com os órgãos pertinentes, mas o município hoje trabalha muito, a Procuradoria tem trabalhado para dar o respaldo e o retorno que a sociedade merece. Contem com Florianópolis, contem comigo, contem com a equipe da Procuradoria do município de Florianópolis, que hoje, né, contem com os órgãos, quero aqui também fazer um agradecimento especial ao Floran e SMDU, que vem fazendo um trabalho bárbaro, né, e PUF, são órgãos que vêm trabalhando, são órgãos que vêm se aparelhando para que a gente possa fazer essa fiscalização que é fundamental. E dizer também o seguinte, não é porque nós temos essa boa vontade que nós não iremos derrubar aquelas obras, aquelas construções que foram feitas de forma errada, que não foram buscar em tempo e modo uma fiscalização. O município, sim. Para isso, agora, nós estamos botando mais 188, ou seja, a Guarda Municipal de Florianópolis vai poder fazer também o poder não de fiscalizar, né? Ele vai ter o poder de fazer inspeções em áreas no que estiver ocorrendo em tempo real. O município investiu também na parte de drones e satélites para que possa levantar as supressões. Iremos permitir. Eu não irei permitir que se faça nada ilegal dentro desse município.
né? A Procuradoria está aqui para isso e eu conto e agradeço a todos. Muito obrigado. Doutor Ubiraci Farias, procurador do município, te agradecemos aqui por fazer esse trabalho de fiscalização ali, e briga com esse povo, não deixe estragar a nossa ilha não, que nós possamos ter uma ilha cada dia mais desenvolvida, sustentável, trazendo conforto, segurança, bem-estar para a população daqui e para os turistas que venham. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Nós ficamos aqui no Café com Líderes, mais uma vez no Café Del Mare. Muito obrigado a todos. Até logo. Tchau, tchau.